Então, é uma mudança do modo de ser ou do modo de estar. Quando eu falo de mudança, e essa é a compreensão que eu tenho através das Escrituras, geralmente é algo que se impõe sobre nós. Uma mudança, ela acontece inicialmente através de um evento. Perdemos um emprego, há um falecimento, uma notícia ruim, o diagnóstico de uma doença. Entende o que eu estou te dizendo? Quando simplesmente você precisa mudar de um lugar, de uma casa, de um bairro, de uma cidade, de uma nação. Mudança é um evento que se impõe sobre você. Está me ouvindo? Que acontece a você. Mas a mudança em si não promove por si mesma uma transformação. Porque, por exemplo, eu posso ter, vou dar esse exemplo para vocês, já falei sobre isso aqui algumas vezes. Eu estou numa empresa, estou trabalhando e eu estou tendo dificuldades, e aí eu chego uma hora que eu decido, não, eu vou mudar, porque esse evento está gerando em mim um impulso para a mudança, e aí eu posso mudar por uma nova empresa, mudar de uma casa para outra, de um lugar para o outro, mas sem contudo ser transformado, e continuar fazendo nessa nova empresa as mesmas coisas que eu fazia na antiga empresa, fazendo as mesmas coisas nessa igreja que eu fazia na igreja passada, sendo o mesmo, agindo da mesma forma, me comportando do mesmo jeito. Estão me entendendo? Não houve transformação. Você mudou, mas você não ganhou uma nova forma. A tua vida não ganhou uma nova forma. E o que Deus quer fazer é justamente isso, que você possa ganhar uma nova forma em função da mudança. E é aí que vem a essência da transição. Por quê? Porque a transição é a ponte que te conecta a uma estação antiga a uma estação nova. Porém, é na transição, a essência da transição é que Deus vai fazer os ajustes na tua mentalidade, nas tuas crenças, nos teus valores, no teu comportamento, para que você possa, como resultado da transição, alcançar essa transformação que Deus quer promover nessa área da sua vida ou na sua própria vida. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. Faz sentido o que eu estou falando? Tem gente que muda de casamento, amém? Deixa o casamento e contrai um novo casamento e continua com os mesmos problemas. Mudou, mas não houve transformação. Muda de empresa, muda de cidade, muda de igreja, muda, mas não há uma transformação. Porque a mudança é um evento externo, mas a transformação ela é intrínseca, ela acontece de dentro para fora. A mudança se impõe sobre você desde o teu externo, mas a transformação é algo que muda dentro de você e te traz uma nova forma, e consequentemente você age diferente, você se comporta diferente, você está mais bem posicionado, você está mais posicionado estrategicamente naquela área. E é isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer conosco. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que celebrar as transições. Nós temos que dar boas-vindas às transições. Nós não podemos resistir às transições e ficar murmurando, reclamando, lastimando pelo leite que já foi derramado, por aquilo que funcionou e não funciona mais. Precisamos fazer os ajustes necessários em Deus, através da sua palavra, para que nós possamos alcançar a estação nova que Deus tem para nós. Então a essência da transição, olha, guarda essas duas palavras, a essência da transição está justamente nos ajustes que precisam ser feitos. E isso não tem a ver com o ambiente externo, mas tem a ver com o nosso ambiente interno, tem a ver com a nossa mentalidade, amém? E o resultado da transição, que é justamente ser posicionado nesse novo lugar, através de uma transformação verdadeira. Quer dizer, ganhou-se uma nova forma. Deixa eu te explicar. Israel no Egito, como é que eles estavam lá? Escravizados, sim ou não? O que Deus queria fazer com eles? Levá-los a uma terra da promessa, terra que mana leite e mel. De um povo conquistado para um povo conquistador, de um povo oprimido para um povo liberto. Porém, para que Deus faça isso, Ele estabelece uma estação de transição, chamada nas Escrituras de deserto. Estão me ouvindo?
Então, o que foi o deserto para os israelitas quando eles saíram do Egito? Um tempo de transição, um tempo que Deus utiliza para fazer ajustes na mentalidade desse povo e consequentemente no seu comportamento, porque quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos o nosso comportamento. Amém? E essa mudança então leva-nos a uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de se relacionar, de fazer negócios, de ser. Estão me ouvindo? Então fala assim comigo: Egito, Canaã, da opressão à liberdade, do pouco da escassez para a abundância e plenitude. É isso que Deus quer fazer conosco em todas as áreas da nossa vida. Esse é o dia perfeito que Deus tem para a tua vida. Mas veja, há uma ponte que vai conectar esses dois lugares, essas duas estações, que é justamente a transição, o deserto. O deserto. Então o deserto é desconfortável? Sim ou não? E qual é a perspectiva que a gente tem? Porque quando os israelitas chegaram no deserto, por conta dos desafios, dos ajustes que Deus estava promovendo, gerava neles um desconforto. E aí eles chegaram à falsa conclusão, à falsa noção de que era melhor como eles estavam lá atrás, no Egito. Estão me ouvindo? Essa é a nossa inclinação. Por quê? Porque a transição nos leva para algo que é novo, algo que é diferente, algo que ainda não é conhecido por nós, é estranho a nós, amém? E isso então rouba de nós aquela segurança que a gente tem de que tudo está no controle. E aí é onde nós ficamos com medo, aí é onde nós somos tomados pela ansiedade. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Porque estamos diante da novidade, estamos diante do desconhecido, e isso provoca em nós alguns sentimentos, euforia, como por exemplo, amém? Alguns ficam muito eufóricos. Por quê? Porque nós precisamos desses chacoalhões, nós precisamos dessas comoções, senão ficamos estagnados e perdemos o nosso sabor, perdemos o nosso potencial. Tá bom, mas pode ficar melhor. E aí você já deve ter ouvido lá fora várias vezes alguém dizendo: olha, muitas vezes o bom nos rouba do melhor. E não é verdade? Tá bom ficar aqui em Quiriate, tá bom ter aqui esse ribeiro, mas o melhor é o que está por vir. E eu quero te dizer nessa noite, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Porém agora, você olha e não vê isso lá na frente, você não consegue visualizar isso, em função justamente dessa comoção, quando você e eu estamos passando por um processo de transição. Deus estava ali o tempo todo, e eu quero te dizer que Deus está aí na tua vida o tempo todo, se você confia no Senhor, se você tem o seu coração voltado para Deus, se você entender que o que Deus quer fazer nesses tempos de transição, nessas estações de transição, é fazer um ajuste mais fino na sua fé, na sua confiança, aprendermos a confiar mais em Deus, aprendermos a depender mais de Deus. Não foi isso que Deus queria fazer com os filhos de Israel? Quando vocês queriam algo, vocês olhavam para as mãos opressoras de Faraó. Mas eu não sou Faraó, eu sou pai, e vocês vão olhar para mim, porque eu serei a fonte de toda a provisão na vida de vocês. Lá fora, sem Deus, você teve que fazer e acontecer, ralar e desralar. Mas agora Deus está dizendo: ei, tranquilo, eu sou teu pai, eu sou teu provedor, eu cuido de você, eu estou com você, tão somente confia em mim. E não é isso a vida de fé, irmãos? A vida de fé não se resume nisso, em confiarmos em Deus, que Ele tem a direção das nossas vidas, e justamente entregarmos a Ele a direção das nossas vidas. Porque muitas vezes ainda relutamos e ficamos insistindo em controlar algumas coisas. E aí o que Deus vai permitir? Que venha algumas transições, que venham alguns abalos, para que aquilo que a gente se apegava e confiava tanto, já não funciona mais. E aí nós possamos colocar o foco de fato em Deus. Quantos estão comigo, digam amém. Muito bem, a Bíblia fala em Hebreus 12, 26, é uma palavra que foi profetizada por Ageu,
quando o Senhor diz, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém, Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Há muita agitação acontecendo hoje, amém? Há muita comoção, e coisas malignas estão acontecendo, mas nem tudo é maligno. Alguns abalos são promovidos pelo próprio Deus, amém? Algumas coisas Deus permite que aconteça em forma de consequências de questões naturais. Ainda que Deus seja o provedor, e Ele pode de uma maneira milagrosa fazer com que o ribeiro de Queriate não seque, mas a verdade é que cedo ou tarde, em função da condição que estava a nação de Israel e a terra, mais de 3 anos sem chuva, é que todos os ribeiros se secassem. Sim ou não? É natural. É natural que, por exemplo, dentro de uma crise econômica, algumas pessoas percam o emprego. E às vezes nós estávamos tão seguros aí, tão tranquilos, tão acomodados. Mas às vezes o que está acontecendo é justamente isso. É simplesmente uma coisa que a vida está impondo sobre nós. Porém nós não estamos refém. Se nós somos do Senhor, nós não estamos refém aos acontecimentos e às circunstâncias, porque nós temos um Deus que se importa conosco, um Deus que cuida de nós, amém? Então Deus sempre vai prover, Deus sempre vai abrir uma porta nova. Ele mesmo diz, se fechar uma porta, não fique com medo, eu vou abrir uma porta nova para você. A porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho também ninguém abre. A verdade é essa, que Deus às vezes fecha portas. Deus não só abre portas, mas Ele também fecha algumas portas. E uma das coisas que eu tenho aprendido, amados, é que quando eu entro no quarto com a minha esposa, um lugar de intimidade, e eu quero me relacionar intimamente com a minha esposa, nós fechamos a porta. Quando Deus quer nos levar a um nível mais profundo de comunhão, de intimidade com Ele, Ele pode fechar algumas portas, alguns recursos, algumas condições que estavam gerando em nós um certo comodismo e um conforto. Fala comigo, não há crescimento no conforto. O conforto é resultado de você ter se empenhado, é algo que Deus te dá para o teu desfrute, para a tua satisfação, mas o crescimento não está aí. Lembra do que eu disse isso para vocês? A chave para continuar crescendo, prosperando, avançando, é usar a semente que vem com fruto, amém? Então o conforto é o fruto, mas dentro desse conforto há uma semente, e para Deus muitas vezes fazer com que essa semente seja ativada, Ele vai promover algumas comoções, vai promover alguns abalos, algumas agitações, e aí essas coisas se impõem sobre nós. E como nós temos que responder? Vou te dar algumas chaves aqui.